Olá, queridos e queridas! Finalmente eu voltei com as leituras do mês pontualmente e com o que eu estava acostumando ler, que eram 4 livros por mês. Nos últimos 3 meses eu li apenas 2 ou 3 no máximo e agora eu voltei à minha rotina normal. Bom, li 4 livros porque um deles é um calhamacinho. Um verdadeiro calhamaço, eu demorei um pouco mais a terminar, então vamos começar. O primeiro livro que eu finalizei nesse mês de julho foi um romance policial nacional chamado O Sorriso da Hiena, que vai ter resenha ainda esse mês dele aqui no canal, já está preparando o roteiro e tudo mais, e eu vou gravar ainda essa semana para soltar semana que vem. Então é um livro que é um romance policial, vocês já ouviram falar dele aqui no canal. Pra você que ainda não me acompanha, eu vou deixar alguns cards aqui pra você ver, dar uma olhada. E eu não vou me estender muito falando dele, porque como vai ter resenha, né, eu não posso falar tanta coisa. Mas o que eu tenho a dizer é que é um romance policial incrível, que Gustavo Ávila é um autor que é o autor revelação desse ano, eu acredito, apesar de eu não ter lido nenhum autor novo esse ano ainda. Mas é uma edição excepcional, é uma edição independente, não tem nenhuma editora nesse livro, então se vocês conseguirem ver, ele não tem editora nenhuma, ele lançou esse livro sozinho, né, sem editora. E conta a história de David e de William, que David é um serial killer que teve seus pais mortos na sua frente e resolveu repetir essa cena com várias outras famílias para que o psicólogo David pudesse acompanhar e pudesse dar as respostas para a maldade humana. Então, há 3 personagens principais nessa trama, que é Arthur, que é o detetive que acompanha esses crimes, que ele tem síndrome de Asperger, que eu vou falar para vocês direitinho como é que funciona essa síndrome na resenha. Tem o William, que é o psicólogo, claro, e tem David, que é o serial killer. Então são 3 personagens incríveis. Eu acho que a trama se desenrolou muito bem, apesar de eu achar que o final não ficou tão fechadinho como eu esperava. Mas é porque Gustavo ele tem uma forma diferente de escrever. Eu sou acostumada a ler romance policial do tipo Agatha Christie, do tipo Stieg Larsson, que as coisas acabam ficando muito resolvidas. Então nem sempre é assim que acontece na vida real. E Gustavo trouxe isso para esse livro, que é incrível. Ele passou mais de 3 anos escrevendo esse livro e valeu muito a pena. Um livro incrível que eu recomendo para todo mundo. Esse mês só teve leituras incríveis, inclusive porque eu finalizei finalmente, que eu achava que eu não ia conseguir ler esse livro nunca, O Sonho e a Fúria, do incrível William Faulkner. Vocês não têm noção de quantas emoções esse livro me trouxe, do quanto foi difícil ler, porque é uma narrativa totalmente diferente, é uma experiência inigualável. Eu não tive essa experiência lendo nenhum outro livro. Eu acho que ele tem, ele vale o título de clássico que ele tem, porque é realmente incrível. Então é um livro que foi escrito depois de um período de isolamento de Faulkner, depois que ele teve vários livros dele rejeitados pelas editoras. Essa é a grande obra-prima do autor, que fez muito sucesso e ainda traz muitas reflexões. Ele conta a história de uma família em decadência do sul dos Estados Unidos, que é a maior parte dos negros se encontra nessa área dos Estados Unidos. Então ele fala sobre racismo, ele fala sobre ódio, ele fala sobre uma família em decadência. Tem machismo, tem incesto aqui nesse livro, tem um deficiente mental que narra a história dos primeiros capítulos. É um livro muito difícil de ler, eu não vou mentir, dizer que é fácil. Eu pensei em desistir várias vezes, mas vendo as resenhas nos canais, vendo as resenhas no Scoob, eu via que muita gente dizia que era uma verdadeira obra-prima esse livro e eu acreditei e não me arrependi de ter terminado de ler. É incrível, é uma história que você termina de ler e quer voltar a ler de novo, porque aí você começa a realizar o que foi que estava acontecendo, você não estava entendendo nada, porque é assim que acontece, a gente não entende nada no começo do livro. E no final a gente entende e a gente quer voltar a ler para ter uma nova experiência lendo, entendendo o livro. Então, eu acho que esse livro aqui foi o melhor desse mês. Incrível. O próximo livro é o Calhamacinho, que eu disse a vocês, que vocês que já acompanham o Tem Que Ler nas redes sociais já devem saber qual é. É Golem e o Gênio, uma história fantástica que se passa em Nova York, incrível também. Eu tenho que confessar que eu esperava mais dele, porque muitas pessoas disseram que esse livro tinha sido a melhor leitura deles no ano de 2015. E eu fui com aquela sede, né, com aquela expectativa, mas eu acabei me decepcionando um pouco por causa das minhas expectativas. Eu não achei o livro ruim, eu só achei que ele pecou em algumas partes. Achei também muito grosso, tipo, muita história e não acontecia muita coisa, sabe? E eu fiquei esperando por um final surpreendente e acabou não sendo assim, não foi um final
que eu esperava que ia acontecer, mas isso foi bom. Então, como o próprio nome já diz, conta a história de uma golem que foi fabricada, né? Pra vocês que não sabem, golem é uma criatura feita de barro, uma criatura que anda, que fala, que faz tudo e que tem um mestre. Então essa golem, que foi uma mulher, ela foi criada com inteligência suficiente para ser uma esposa para a pessoa que solicitou a golem, não é mesmo? Mas aí o mestre dela morre durante a viagem aos Estados Unidos e ela fica sem mestre, sozinha e tendo que se virar. O que é muito complicado para ela, porque uma golem precisa de um mestre para saber o que deve fazer, para ela não ficar perdida como essa golem ficou. Paralelamente, a gente conhece a história do gênio que foi aprisionado numa garrafa, né, como geralmente acontece, e passou milhões de anos preso e acabou sendo liberto em uma oficina em Nova York. Então a gente acompanha a história desses dois personagens assim, paralelamente, eles ainda não se conhecem, e depois eles se encontram e a gente começa a acompanhar a vida deles dois juntos, e enfim. É muito bacana a narrativa, mas eu senti que faltou um pouco da gente sentir aquela atmosfera, né, fantástica, que eu acho que a autora pecou nisso. Era uma história fantástica que se passava em Nova York, então é meio que a gente não convence, sabe? Não convenceu tanto quanto eu esperava que iria convencer. Eu acho que o cenário que se passou essa história deles dois acabou não facilitando a compreensão do que poderia ser uma coisa que a gente acreditaria que estivesse acontecendo, sabe? Não sei se vocês estão entendendo direitinho o que eu tô falando, mas enfim. Acredito que se tivesse passado essa história nos locais, que, por exemplo, na Síria, que é onde do gênio veio, a gente seria mais crível, sabe? Não que uma fantasia não seja crível, mas assim... Mas enfim, eu não vou falar muito porque vai ter resenha, não é mesmo? Então fiquem ligados. E o último livro que eu li no mês de julho e foi maravilhoso, meu Deus, que livro maravilhoso. É outro livro que a gente queria começar a ler de novo depois que terminou. É Os Meninos da Rua Paulo, um clássico infanto-juvenil maravilhoso, do autor Ferenc Molnar. Eu não sei pronunciar o nome dele porque é húngaro. E isso aqui é um clássico da literatura húngara que acabou tomando proporções enormes e a gente acaba conhecendo a história desses meninos aqui, que eles queriam lutar pelo lugar que eles tinham, né, pra jogar a pelada, que se chamava Grund. Então, há os Meninos da Rua Paulo e há os Camisas Vermelhas, que é como se fossem grupos opostos, que eles acabam entrando numa guerra para conquistar o Grund, para ter um lugar para jogar pelada, enfim. É uma história maravilhosa e que o autor tenta escrever em terceira pessoa, mas acaba não conseguindo, porque ele acaba se incluindo na história. Então, assim, a parte que ele fala nós, que tá na cara que ele fez parte desse grupo dos Meninos da Rua Paulo. É uma história emocionante, incrível. O final é triste, o final é muito triste, gente. Vocês não têm noção de como é triste esse final. Mas é um livro que a gente quer ler assim mais de uma vez. Super recomendado, então esperem resenha dele aqui também. Eu espero fazer a resenha dele logo pra vocês, porque é um livro que realmente valeu a pena toda a leitura, toda a emoção de continuar essa obra maravilhosa. Então esses foram as minhas leituras do mês de julho. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso e de nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo e aqui também no videozinho para vocês darem uma olhada caso vocês se interessem. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!